Quando eu transmigrei, o original já estava casado com Bai Van. Ele a amava profundamente. Com disposição para ser genro agregado, até mesmo se tornou dono de casa proativamente. Eu morri acidentalmente no mundo original. Pensando, já que vim para substituir a identidade do original, herdei sua riqueza. Herdei sua esposa, então continuarei a viver metodicamente com Bai Van, como ele fazia antes. Neste dia, enquanto eu entregava o mingau nutritivo para o estômago que tinha cozido para Bai Van, de repente, fileiras de comentários vermelhos flutuaram diante dos meus olhos. O personagem secundário realmente é dedicado à heroína. Que pena. Não importa o quão bom, não supera o peso do protagonista masculino no coração da heroína. Dessa forma, o personagem secundário é um pouco azarado. Ele ainda não sabe que a heroína não o ama de jeito nenhum. Até mesmo a pessoa que dorme com ele à noite é uma substituta contratada. Por favor. A heroína pertence ao protagonista masculino. Ela deve manter-se casta para ele. A heroína e o personagem secundário já tinham um acordo de divórcio após 3 anos. A heroína não fez nada de errado. Ah, é uma pena o mingau que o personagem secundário cozinhou com cuidado. A heroína não bebe nada, sempre joga tudo fora. A substituta quer beber, mas não consegue. Ela só merece aparecer à noite. Ao ver esses comentários, meu cérebro travou por um momento. Então, na verdade, eu havia transmigrado para dentro de um romance, e ainda por cima como personagem secundário. Eles queriam dizer que eu tenho 2 esposas, uma durante o dia e outra à noite. Caí em recordações. Na verdade, havia indícios de que eu tinha 2 esposas. Antes de ver os comentários, já tinha notado que Bai Van era estranha. Durante o dia, ela era sempre fria comigo. Falava com parcimônia, e até mesmo quando eu tentava fazer gestos íntimos, ela se esquivava impacientemente. No geral, ela era fria e arrogante. Mas à noite, parecia outra pessoa, falava um pouco mais. Cooperava ardentemente na cama, e até precisava que eu a abraçasse para dormir tranquilamente. Na época, não me importei, pensei que fosse apenas sua personalidade. Nunca imaginei. Os comentários me disseram que era porque elas são 2 mulheres diferentes. Os comentários ainda rolavam, de certa forma, o personagem secundário também lucrou. Afinal, a substituta é uma beldade igual à protagonista, mas com um corpo ainda melhor. Só não sei quando o coadjuvante vai descobrir a existência da substituta. O coadjuvante ama tanto a protagonista que, mesmo descobrindo, provavelmente fingirá que não viu. Ficará sofrendo em silêncio, esperando a protagonista se divorciar para iniciar o romance tortuoso com o protagonista masculino. Naquele momento, o coadjuvante estará completamente fora. Quanto ao tal romance tortuoso dos protagonistas, não tenho o menor interesse. Que façam o que quiserem, mas de jeito nenhum. Deveriam machucar 2 pessoas inocentes. Eu e aquela substituta mencionada nos comentários não fizemos nada de errado. Não merecemos ser tratados assim. Já que Bai Van quer brincar, então vou brincar com ela direitinho. Recuperando meus pensamentos, olho para a escrivaninha onde Bai Van, vestindo um terno branco, trabalha de cabeça baixa. Ela nem sequer me deu um olhar extra, apenas disse friamente: "Coloca o mingau aí, podes ir embora." Agora ela ainda quer desperdiçar o meu mingau? Ela não merece, eu disse. O mingau esfriou. Vou levar de volta. Disse isso. Peguei a marmita e virei-me de forma decidida. Que porcaria! Antes, eu ainda me sentia culpado em relação a Bai Van por ter ocupado o lugar do protagonista original. Agora, só sinto pena do protagonista original e acho que ele não valeu a pena. Ele esteve casado com Bai Van por tanto tempo, dedicando-se a ela de coração e alma. Bai Van não só não o tem no coração, como ainda arranjou uma substituta para ele. É realmente incompreensível. Realmente há quem se apresse em arranjar uma companheira de cama para o próprio marido. Isso não é o mesmo que pôr um chifre em si mesma? Mal tinha saído do escritório de Bai Van, o chat explodiu de repente. O que está acontecendo? O personagem masculino secundário também pegou o mingau. Esfriou. Que besteira o personagem masculino secundário está falando. Ela sempre traz mingau para a protagonista feminina. Tudo está na temperatura certa, isso é muito estranho. O personagem masculino secundário não descobriu algo, né? Como é possível? A protagonista feminina está sentada em um local escondido. Ninguém vai contar ao protagonista masculino. Ele pegou o mingau. A protagonista feminina parece um pouco irritada também. Ela odeia quando as pessoas não a ouvem. Ah, não, sinto que a substituta vai sofrer.
A protagonista feminina certamente descontará sua insatisfação na substituta. A pobrezinha é tão digna de pena. Toda vez que ela dorme com o parceiro masculino, a protagonista feminina manda bater nela até ficar cheia de ferimentos. Mas a substituta não sai no prejuízo, não é? A protagonista feminina lhe paga, além disso. Se não fosse pela protagonista feminina, será que ela conseguiria sair daquela montanha pobre? Exatamente. Sem a protagonista feminina, ela não é nada. À noite, Bai Van entrou no quarto. Eu lhe entreguei uma taça de vinho tinto. Querida, hoje foi um dia difícil de trabalho. Beber um pouco ajuda a dormir. Ela hesitou, franzindo levemente a testa, mas ainda assim pegou a taça. Obrigada. Ela bebeu. Depois de uns 10 minutos, Bai Van, após beber, caiu na cama zonza, imóvel, como se estivesse morta de bêbada. Para confirmar se o que os comentários diziam era verdade ou mentira, eu coloquei remédio no vinho. Quero ver se realmente tenho duas esposas. Os comentários também disseram que o corpo da substituta é melhor. Será verdade? Pergunto-me várias vezes. Desabotoei suas roupas. Os comentários ficaram em branco por um instante, de repente, explodiram. O que Nanpei está fazendo? Não é que a substituta caiu com um único copo? Agora ela está como se estivesse inconsciente. Acabou, acabou. Nanpei vai descobrir os ferimentos no corpo da substituta. A protagonista feminina escondeu isso por tanto tempo, agora vai ser exposto. Que nervoso, que nervoso. Quando Nanpei descobrir, com certeza vai pedir explicações à protagonista feminina. Mas ela não está aqui. Nanpei não a encontra. Depois que tirei a camisola dela, meu olhar parou inevitavelmente. Na pele alva, havia cicatrizes roxas e arroxeadas entrecruzadas, de aspecto chocante. Lembrei do que os comentários diziam. Quando Bai Van está infeliz, manda bater nela. Difícil imaginar que pessoa tão perversa. Os ferimentos no corpo da substituta. Como a protagonista feminina vai explicar para enganá-la? As feridas no corpo da substituta. Obviamente são causadas por alguém. Realmente difícil de explicar. O que temer? Assim que Nanpei vê a protagonista feminina, sua inteligência cai automaticamente. Ela diz o que quiser. Ela acreditará em tudo. Tomara. Comentários benevolentes. Em vez disso, pegou o kit de primeiros socorros, encontrou a pomada e aplicou-a pessoalmente na pessoa. A pomada fria foi aplicada na ferida. Mesmo desmaiada, ela não pôde evitar tremer levemente algumas vezes. Olhei para o rosto dela e quase não conseguia ver diferença em relação a Bai Van. No entanto, a substituta é muito mais gentil que Bai Van e também é fácil de envergonhar. Os comentários tagarelam sem parar, falando sobre Nanpei e a substituta. Também é muito bom shippar. Os dois têm uma relação construída na cama. A substituta sempre se escondeu no escritório da protagonista. Toda vez que a protagonista joga fora o mingau ou a sopa do protagonista masculino, ela fica com inveja. E olha para a protagonista com ciúmes. Desculpe, o casal principal é o oficial. Elas duas são apenas figurantes. Cedo ou tarde morrerão. Exato. Os coadjuvantes querem roubar a aura dos protagonistas? Elas servem aos protagonistas. Mesmo andar. Vou fazê-las saber que cada um é o protagonista de sua própria vida. No dia seguinte, antes do amanhecer. A pessoa parecia muito nervosa. Os comentários de repente encheram. Caramba! Nanpei realmente descobriu. Não pode xingar? Só pelas feridas no corpo da substituta? A substituta não serve. Muito fácil de se assustar. Todos, não pensem demais. Pergunte, quem ousaria acreditar que sua própria esposa seria duas pessoas? Sei que antes eu. A sopa que fiz para você foi jogada fora. Agora, claro que não vou revelar o caso da substituta. Ainda não sei se ela está do lado de Bai Van ou não. Ou se tem algum ponto fraco. Você também está nas mãos de Bai Van? Assim que terminei de falar, senti claramente que ela suspirou aliviada. Mas, ao me ver triste, ela ainda explicou nervosamente. Eu naquele dia devia estar com calor interno. Desculpe, de agora em diante com certeza beberei a sopa que você enviar. Os comentários me xingam por falar com pausas. Claro que não me importo. Então, naquele dia, levei sopa para Bai Van novamente e depois fui embora. Os comentários passavam dispersos. Que saco, o interesseiro masculino fica triste e a substituta se preocupa como se não houvesse amanhã.
Até ousou pedir à protagonista feminina que entregasse a sopa do interesseiro. Nossa! A protagonista derramou a sopa na substituta e mandou ela se lembrar do seu lugar. A protagonista está exagerando, não? Ela não bebe a sopa, nem deixa a substituta beber. Por que a protagonista estaria errada? Ela é a protagonista. Tudo o que faz está certo. A substituta é que não tem vergonha na cara. Ela ainda ousa querer substituir a protagonista? Eu pisquei os olhos. Hoje levei sopa para Baivan. Só queria confirmar de novo onde a substituta estava e qual era a relação dela com Baivan. E se era como os comentários diziam. Agora está confirmado. Só uma pena. Minha sopa foi desperdiçada por Baivan de novo. No aniversário dela, ela disse que a empresa tinha problemas. Pediu para eu não esperar por ela e não preparar jantar. Ela não voltaria. Fiquei à vontade. Afinal, agora quando vejo aquela cara falsa dela, sinto vontade de vomitar. E já mandei gente investigar a substituta em segredo. O resultado sai logo, antes de saber a verdade. Essa aí ainda vive na era feudal? Exato. A protagonista ainda mantém o acordo de não se divorciar do interesseiro, já é uma grande gentileza. Por que uma protagonista forte precisa ter só um homem? Ter os dois também não é problema. O interesseiro não é digno. Só espero pelo amor do protagonista masculino e feminino. Conseguir chamar traição de algo tão inocente, só podia ser aqui. Tomara que os comentários debochando me protejam. Lá pelas 7 da noite. Eu estava analisando o balanço financeiro da empresa. Baivan voltou de repente. Não era Baivan. Ultimamente, com observação cuidadosa, percebi que o olhar de Baivan e da substituta para mim é diferente. Um é frio, sem temperatura, o outro é caloroso, com um brilho de alegria incontida. Agora quase de primeira já distingo a diferença. Fiz cara de surpreso e perguntei, querida, como voltou? Não disse que a empresa estava ocupada? Os comentários também tagarelavam. O que a substituta está fazendo? A protagonista não mandou ela vir nesse horário procurar um interesseiro. A substituta é muito corajosa. Será que está com medo de o interesseiro ficar sozinho e voltou para fazer companhia? Que estranho. Tenho a impressão de que a substituta se apaixonou pelo interesseiro. Nossa, lembrei de repente que hoje é o aniversário da protagonista. As flores e o colar que o interesseiro deu para a protagonista foram jogados fora, e a substituta os pegou escondido e guardou. Baivan veio, abraçou minha cintura e apoiou a cabeça no meu ombro, dizendo suavemente, hoje é meu aniversário, claro que quero estar com você. Muitos dos comentários começaram a xingá-la de sem vergonha. Desliguei o computador, acariciei seus cabelos, já que é aniversário, não pode faltar bolo. Vamos sair para comprar um bolo. Seus olhos brilhavam e os lábios se curvaram, parecendo muito feliz. Tudo bem. Peguei a mão dela e me levantei. Disse sorrindo, então vamos. Os comentários passavam rápido. A substituta está suando frio. Será que a protagonista vai descobrir? A protagonista agora está no Hotel Kairui celebrando o aniversário com o protagonista masculino. Não vai descobrir. Mas nunca se sabe. Estou louco para ver o caos. Fique tranquilo. A substituta sabe que Baivan está lá, então não vai na direção do Hotel Kairui. Ah, Hotel Kairui. Parece que hoje vou ter que ir lá de qualquer jeito. Depois de sair de carro, comprei um bolo bonito para ela. Em seguida, me dirigi direto para o Hotel Kairui. Ainda disse, carinhosamente, querida, hoje é seu aniversário, vou fazer uma bela comemoração no Kairui para você. O Hotel Kairui é um hotel 5 estrelas da cidade. De bom padrão e serviço excelente, para quem não se preocupa com dinheiro. Realmente é um bom lugar para passar o aniversário. Baivan claramente ficou inquieta. Hesitou várias vezes querendo falar, mas fechou a boca, vendo que nos aproximávamos do hotel. Ela pareceu finalmente ter tomado uma decisão e arranjou uma desculpa qualquer. Querido, esse hotel é caro demais. Vamos trocar para outro. Perder esse tempo. A desculpa de substituto está péssima, já estão comentando de novo. Olhe para a sua própria posição. Que tal olhar para a posição do seu marido? Ele é um grande herdeiro de uma família abastada. Vale 100 bilhões. Não tem jeito, a substituta tem origem humilde. Sua visão de mundo naturalmente não acompanha. Ela só ficou sabendo deste hotel por ouvir a protagonista feminina falar.
Será que o protagonista masculino secundário suspeitou da substituta? Eu viro a cabeça e seguro a mão dela sorrindo. Você é minha esposa, então merece o melhor. Uma leve vermelhidão apareceu em suas bochechas. No final, ela sorriu e assentiu, mas seus olhos ainda demonstravam um pouco de nervosismo. Depois de descer do carro, carregando o bolo, entramos no hotel. Foi nesse momento que os comentários de repente ficaram animados. Nossa, a protagonista feminina está bem ali na frente. É agora que vão se encontrar? Meu Deus, que nervoso! Que tipo de confusão é essa? É difícil não suspeitar que o protagonista masculino secundário fez de propósito. De repente aparecem duas Bai-Van. Se o protagonista masculino secundário descobrir, está tudo perdido. Lá vem, lá vem. Parece que a substituta já viu a protagonista feminina. Ah, a protagonista feminina também viu o protagonista masculino secundário e a substituta. A expressão dela está meio feia. Acabou, acabou. Sinto que a substituta vai se dar mal de novo. Eu a segurei pela mão e senti claramente que ela diminuía o passo, o corpo todo ficando cada vez mais rígido. Mas, no final, ela não soltou minha mão. Depois de nos sentarmos, ela estava visivelmente inquieta. Olhei para o rosto dela e perguntei com dúvida. Querida, por que você não colocou o colar que te dei hoje? Sua expressão congelou claramente, mas ela rapidamente se ajustou e me explicou. Eu gosto muito do que você me deu, mas não quero usar para não estragar. Já guardei direitinho. Eu concordei com a cabeça. Então, da próxima vez, use-o. Ela forçou um sorriso, sem me responder. Os comentários disseram, muito falsa. Sinto que o protagonista masculino secundário está muito estranho ultimamente. Ele fica testando a substituta. Será que descobriu alguma coisa? A protagonista feminina e o protagonista masculino se levantaram e vão embora. Ela ainda olhou para trás, para a substituta. Parece que a protagonista feminina está muito irritada. Que olhar assustador! Nos dias seguintes, não vi a substituta. À noite, Bai-Van arranjava desculpas para não voltar, dizendo que estava fazendo hora extra na empresa. Os comentários disseram: por que a substituta saiu comigo sem permissão? Bai-Van ficou furiosa e já a trancou. Ela deu uma lição severa na substituta, para que ela não ouse mais agir por você. E meus homens? Já investiguei o caso da substituta. O nome original dela é Bai Doudou, uma garota de uma família de parentes distantes de Bai-Van. Ela morava em uma vila montanhosa muito remota. Os pais dela queriam vendê-la para um solteirão da mesma vila em troca de dote. Foi quando Bai-Van estava procurando uma substituta para si mesma e a encontrou. As duas tinham alguma semelhança. Bai-Van deu uma quantia em dinheiro aos pais dela e a trouxe de volta. Fez uma cirurgia plástica nela. Após a cirurgia, não se pode dizer que são exatamente iguais, mas uma pessoa comum. Sem olhar com atenção dificilmente distinguiria. Além disso, Bai-Van sempre a fazia aparecer à noite. Bai-Van, para controlá-la completamente, até obteve um diagnóstico de doença mental para ela, facilitando trancá-la em um hospital psiquiátrico a qualquer momento. Pode-se dizer que, para se manter fiel ao protagonista masculino, Bai-Van não tem absolutamente nenhuma humanidade ou limites. Já que está confirmado que a substituta foi coagida por Bai-Van e não está do lado dela, então não vou ficar de braços cruzados. Então, no quinto dia sem ver a substituta, eu, como de costume, fui ao escritório de Bai-Van e até trouxe um mingau para fortalecer o sangue e a energia. Coloquei o mingau na mesa. Desta vez, Bai-Van não pediu para eu sair, mas me olhou com uma expressão complicada. No entanto, os comentários voltaram a aparecer. A protagonista feminina está muito indecisa agora. Ela quer se livrar da substituta, mas não quer dormir com o coadjuvante masculino. No momento, não consegue pensar em uma boa solução. Ela está morrendo de preocupação. É só se divorciar do coadjuvante masculino, não é? Qual é? Eles assinaram um acordo na época. O prazo de 3 anos ainda não terminou. Se a protagonista feminina pedir o divórcio, ela não receberá um centavo do coadjuvante masculino. Isso mesmo. Contanto que a protagonista feminina não se divorcie em 3 anos, ela pode obter bilhões. No final, ela deu esse dinheiro ao protagonista masculino. Eu também me lembrei. A empresa do protagonista masculino foi justamente porque a protagonista feminina obteve fundos suficientes. Rapidamente se destacou no setor e logo se tornou líder do mercado. Alguém levantou uma dúvida. Então o protagonista masculino construiu sua fortuna com o dinheiro da protagonista feminina. Isso é ser um aproveitador, né? Imediatamente alguém rebateu.
Na vida passada, a protagonista feminina deu voluntariamente. Ela conseguiu com habilidade própria, não roubou nem tomou de ninguém. Exato. Contanto que tenha sucesso no final, quem se importa com o método que ela usou? Então, no final, o único que saiu ferido foi o personagem original. E eu cheguei. De jeito nenhum vou deixá-los satisfeitos. Sentei-me por conta própria. Contrariando o normal, tomei a iniciativa de perguntar a ela, naquele dia do seu aniversário, você se divertiu? Não te vi nestes dias, nem tive tempo de perguntar. Bai Van ficou com um semblante um pouco estranho. Me diverti. Quase insisti. E o presente de aniversário que te dei? Você não gostou? Por que não está usando? Quer que eu o pegue? E o coloque em você? Bai Van respondeu distraidamente, sem prestar atenção. Acho que a cor daquele colar não combina muito comigo, então troquei por outro. Mas de repente os comentários explodiram. Nossa, o protagonista já fez essa pergunta para a sósia, não fez? Na época, ela respondeu que gostou muito. Pensar nisso dá medo. Será que o coadjuvante realmente descobriu algo errado e está testando a protagonista? O comportamento do coadjuvante andou muito estranho. Vamos ver. Eu sorri de forma significativa. Não me importei, e disse calmamente para Bai Van. O mingau ainda está quente. Beba enquanto está quente. Bai Van deixou transparecer um traço de repulsa nos olhos. Embora ela tentasse esconder, ainda consegui ver. Ela disse friamente. Bebo quando terminar o trabalho. Eu disse com solicitude. Como pode? Agora você bebe por 2 pessoas. Está grávida. Não precisa trabalhar tanto. Bai Van ficou chocada, seus lábios vermelhos entreabertos. O rosto dela estava cheio de incredulidade, mas os comentários enlouqueceram. Nossa! O coadjuvante disse. Quem está grávida? A protagonista? Não, a sócia? Desde quando? Eu perdi alguma parte? A expressão da protagonista parece que vai se desfazer. As coisas ficaram complicadas. A protagonista queria se livrar da sósia. Agora está mais difícil. Bai Van ficou paralisada por um bom tempo. Só então se recompondo. Sua voz ficou ainda mais fria. Você? Quando você ficou sabendo? Eu franzi a testa. Você me contou no dia do seu aniversário, disse que estava grávida de 2 meses e até me mostrou o exame de ultrassom. Num instante, a expressão de Bai Van ficou ainda pior, sombria como se fosse pingar água. Levantei-me devagar, caminhei até a frente de Bai Van, com os olhos fixos e pesados sobre ela. Bai Van, esta foi a primeira vez que chamei seu nome. O que foi? Não está feliz por ter meu filho? Ou será que você está escondendo algo de mim? Acho que minha expressão estava séria demais. Bai Van estava visivelmente nervosa. Instintivamente, ela cerrou os punhos e desviou o olhar. Não, claro que estou feliz. Estendi a mão e toquei o rosto de Bai Van. Com um sorriso sinistro, disse, ainda bem. Você sabe. Embora eu goste de você, odeio acima de tudo ser enganado. Como o filho mais velho da família Kim. Se alguém me trair, não me importo em fazê-la saber o que é arrependimento. Recolhendo o sorriso, falei pausadamente, vou fazê-la desejar nunca ter nascido. Bai Van deixou transparecer medo nos olhos, seu corpo inteiro não conseguiu evitar um tremor. Ela entendeu que eu era capaz de fazer isso. Antes de sair, acrescentei mais uma frase. Afinal, este é o nosso primeiro filho. Cuide bem do seu corpo. Se algo acontecer com a criança, nós nos divorciamos. Depois de dizer isso, ignorando o olhar chocado e furioso de Bai Van, saí sem olhar para trás. Ela ousou tratar o protagonista original com tanta frieza só porque contava com a adoração e o medo incondicionais dele. Não vou mais mimá-la. Naturalmente, ela terá medo. Mas eu já enlouqueci completamente. O coadjuvante com certeza já descobriu a existência da sósia. A ameaça que ele fez à protagonista agora foi para proteger a sósia e o bebê. A sósia tem um amor profundo pelo coadjuvante. É justo que ele a proteja, não é? A protagonista está ferrada. Agora que ela ainda não quer se divorciar do coadjuvante, vai ter que engolir a seco a situação da gravidez. Ninguém achou o sorriso do coadjuvante há pouco assustador? Se a protagonista ousar mentir para ele, parece que o coadjuvante a mataria. A protagonista está furiosa e jogou tudo o que estava em cima da mesa no chão. Ai, que dó da protagonista. Ela passou por tanta dificuldade, hein? Ainda nem chegamos lá. Quando voltar, vou entregar as provas que coletei contra o pai do protagonista masculino, Zhou Xiui. Ela foi presa na hora. Ao mesmo tempo,
A mãe do protagonista foi enganada e levada a um cassino no exterior, acumulando uma dívida enorme e ficando retida lá. Eles mandaram Zhou Xiu pagar o resgate. Ele ficou tão sobrecarregado que foi para o exterior salvar a mãe. Aproveitei para avivar ainda mais as chamas, unindo várias empresas para pressionar a empresa de Zhou Xiu. A empresa dela estava começando a melhorar, mas de repente caiu em dificuldades. Quando Zhou Xiu voltou ao país, a empresa já não conseguia mais continuar, à beira da falência, mas ninguém ainda percebeu. Mesmo que o personagem secundário masculino suspeitasse da existência da substituta, não deveria direcionar sua raiva ao protagonista masculino, certo? Afinal, o protagonista masculino ainda não fez nada de ruim contra ela. Que estranho. O personagem secundário masculino só sabia que o protagonista era o amor não correspondido da protagonista feminina, e os dois não tinham ultrapassado os limites. Por que ele se vingaria de repente? Não entendo. Ele levou o protagonista à falência. O enredo desmoronou. Durante este tempo depois de ver os comentários, claro que não fiquei parado. Zhou Xiu queria usar Baivan para subir, pisando no meu sangue. Então, eu a pisei na lama, para que ela nunca mais se levante. E também queria saber, se o protagonista masculino falisse, se a protagonista feminina ainda estaria disposta a ficar com ele. Depois de lidar com Zhou Xiu, voltei todo o meu foco para o trabalho. Ganhar dinheiro é o que importa. Só o dinheiro não me trai. Enquanto analisava relatórios no escritório, os comentários de repente se agitaram. O protagonista masculino voltou ao país. Descobriu que fui eu. Ele vai falir. Furioso, foi direto falar com a protagonista feminina. Nossa, eles começaram a brigar. O protagonista masculino descontou toda a raiva nela. O que exatamente seu marido descobriu? Por que ele está se vingando de mim assim? Quer me destruir? A protagonista feminina ficou confusa. E se sentiu injustiçada. Não fiz nada. Será que foi você que disse algo na frente dela? O protagonista masculino, vermelho de raiva, gritou com ela. Eu nem sequer encontrei a cara dele. Como eu poderia ter ofendido? É problema seu, com certeza. Os olhos da protagonista feminina se encheram de lágrimas. Eu realmente não sei o porquê. Por quê? Por quê? Estou prestes a falir agora. Você tem que dar um jeito. Os comentários não paravam de atualizar a situação. O protagonista masculino já perdeu totalmente a razão, transferindo a culpa para ela. Mas ela realmente é inocente. Que? O protagonista mandou ela se divorciar o mais rápido possível e dar a ele todos os bens da partilha. Estou começando a não reconhecer o protagonista. A protagonista feminina mostrou hesitação, disse que ainda não era hora. O protagonista ficou ainda mais irritado. Ele pressionou por uma explicação, mas ela não disse nada. Os comentários calaram por um instante, e então explodiram. Caramba! O protagonista agarrou o pescoço dela e perguntou se ela estava apaixonada pelo personagem secundário. Ela balançou a cabeça freneticamente, dizendo que só tinha ele no coração. O protagonista é um violento? Como pode bater na protagonista feminina? Sugiro trocar de protagonista. A personalidade gentil e educada dele desmoronou completamente. Concordo também. O personagem secundário é muito bom. É casado com a protagonista, a ama de verdade, disposto a dar tudo por ela incondicionalmente. Fico do lado deles. O protagonista está assustador agora, não merece mais a protagonista. Ela, que antes fazia de tudo para se guardar para ele, agora diz que vai falar com o personagem secundário para ajudar a resolver os problemas da empresa dele. O protagonista finalmente soltou ela. Deixa pra lá. Se a protagonista for esperta, deve logo agarrar o personagem secundário e chutar o protagonista. Enquanto assinava documentos, assistia ao vivo pelos comentários. Briga. Ótimo. Eu a amo profundamente, mas nem sinal disso aparece. Quem dera. Mandei a secretária devolver o que Bai Van trouxe. Uma carta manuscrita entregue pessoalmente a Zhou Xiu. Não diga nada, deixe ela adivinhar. Assim que mandei o funcionário sair, Bai Van invadiu meu escritório. Ela se sentou no sofá de mau humor. E começou, arrogante. Qin Fang, o que o irmão Xiu fez para te ofender? Por que você está unindo outras empresas para pressioná-la? Os comentários se agitaram. Lá vem. A protagonista veio pedir satisfações. Vamos ver como o personagem secundário vai lidar. O personagem secundário a ama tanto. Será que vai ajudar? Não se esqueçam. O protagonista parece ter descoberto sobre a substituta. É difícil dizer de que lado ela ficará agora. Eu levantei uma sobrancelha, com um sorriso de escárnio nos lábios.
Irmão Shiui. A relação de vocês é realmente íntima. A raiva apareceu no rosto de Bai Van. Ela se defendeu. Nós dois crescemos juntos desde pequenos. Somos amigos de infância. Ela não é diferente do meu irmão biológico. Qual o problema de chamá-la de irmão? Meu sorriso se aprofundou. Sem problemas. Bai Van me lançou um olhar, com um tom arrogante. Kim Fang, por consideração a mim, peça desculpas ao irmão Shiui. E invista dezenas de bilhões na empresa dela. Então eu vou te perdoar por isso. Poxa, pelo menos uma cara, abrir a boca e pedir dezenas de bilhões de mim. Nenhum assalto rende dinheiro tão rápido. Eu pareço um otário? Abri as mãos. E se eu recusar? Bai Van respirou fundo, como se tivesse tomado uma decisão. Então vamos nos divorciar. Desta vez você foi longe demais, ela disse. Ela observou atentamente minha expressão, tentando ver ansiedade ou arrependimento no meu rosto. Ela parecia determinada, achando que eu cederia. Infelizmente, eu não sou o dono original, não vou mimá-la. Eu ri. Ri radiante. Tudo bem, divórcio. É para apresentar as provas agora? Por sorte o escritório ainda não fechou. Assim que eu falei. Bai Van ficou paralisada. A barragem de comentários também enlouqueceu. O protagonista masculino realmente aceitou o divórcio. Ela realmente já sabia sobre a substituta. A heroína ficou atordoada. Ela queria usar isso para controlar o protagonista. Agora não funciona? Parece que o protagonista se tornou outra pessoa. Ela é um pouco assustadora. Bai Van me olhou fixamente, obviamente ainda sem processar que eu aceitaria tão rápido. Quando ela voltou a si, abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Eu me aproximei devagar, levantei a mão e segurei seu queixo, perguntando friamente. Bai Van, você tem certeza que quer o divórcio? Bai Van ficou atordoada. Instintivamente balançou a cabeça. Que boazinha! Eu ri e soltei a mão. Se não vai se divorciar, volte para casa e cuide bem da gravidez. Pausei. Eu disse lentamente, se houver qualquer problema com o bebê, vou retirar o investimento da família Bai. O que aconteceu com a família Zou será o futuro da família Bai. Eu cumpro o que digo. O rosto de Bai Van ficou pálido instantaneamente. Em seus olhos, surgiu um pouco de medo e confusão em relação a mim. Ela sabia que eu era capaz de fazer isso agora. O que a confundia era: por que eu de repente me tornei tão cruel com ela? Então vou voltar primeiro. Bai Van perdeu completamente a arrogância que tinha quando chegou. Deixou uma frase. Pode-se dizer que fugiu em desespero. A barragem começou a me xingar. Enlouqueceu? O protagonista também ameaçou a heroína. A heroína está passando por dificuldades. Esquece. Homens não prestam. A heroína é melhor sozinha. A heroína é muito azarada. Agora, pelo bem da empresa familiar, ela ainda tem que cuidar da gravidez da substituta. Pensar nisso é irritante. Poxa, eu vim assistir o casal principal, trabalhando juntos nos negócios. Agora está tão bagunçado que dá vergonha de ver. Naquela noite, assim que cheguei em casa, a barragem explodiu. Hoje houve uma reviravolta. O protagonista masculino encontrou a vila da heroína e a sequestrou. Mas o protagonista também ficou chocado ao ver a substituta e a amarrou junto. O que está acontecendo? O protagonista enlouqueceu? Ela deve estar louca. Tudo culpa do protagonista. Ela fez o protagonista pensar que a heroína estava grávida. Agora o protagonista acha que a falência dela foi uma armação do protagonista. E da heroína. O protagonista sequestrou a heroína para ameaçar o protagonista. A heroína é tão miserável. É um desastre injusto. O enredo está completamente despedaçado. Nem se fala em romance doce do casal. Eles agora se tornaram inimigos. Tudo culpa do protagonista. Eu ri, de verdade. Não esperava que Zou Shiui sequestrasse Bai Van e planejasse usá-la para me ameaçar. Se ela vive ou morre, eu me importo. A barragem continua rolando. O protagonista levou a heroína para uma fábrica abandonada? Onde ela está agora? É a Bai Van. Que cena engraçada. A protagonista admite que é. E ainda contou ao protagonista masculino, mas levou um tapa forte dele, que disse que ela estava tramando com o coadjuvante. As duas mulheres estão armando um esquema. O protagonista masculino é um monstro. É melhor ela sair logo. A protagonista feminina deve estar se arrependendo amargamente agora. Ela fez tanto pelo protagonista masculino, mas no final foi sequestrada por ele. O protagonista masculino perdeu completamente a razão, insultando a protagonista feminina de forma violenta. Palavras horríveis. Só posso dizer que Bai Van merece. Não terei nenhuma piedade por ela. E nesse momento,
De repente me lembrei do enredo original, meu final e o divórcio de Baivan, deixando a maior parte dos bens para ela. Mas ela e o protagonista masculino destruíram minha empresa, e eu acabei me suicidando em desespero. Meu telefone tocou nessa hora. Apertei o botão de atender e ouvi a voz grave de um homem. Ouvi dizer: que Baivan está comigo agora. Você não quer que ela e o filho dela morram, quer? Me dê 1 bilhão. Quero o dinheiro até amanhã de manhã. Depois que ele falou, ainda me enviou uma foto de Baivan amarrada com cordas, caída no chão. Ao lado dela, a substituta também estava amarrada da mesma forma. Desliguei o telefone e olhei para Baivan. Com aquela aparência miserável e cheia de pavor, esbocei um sorriso irônico. A barragem de comentários explodiu. O coadjuvante vai salvar a protagonista feminina, né? Estou tenso. Fiquem tranquilos. Mesmo que ele não salve a protagonista, a substituta também foi amarrada. A substituta está grávida dele. Ainda bem, ainda bem. Eu realmente temia que o coadjuvante ignorasse a protagonista, já que ela também é vítima. Ela é inocente. Eu disse, claro que vou. No celular de Baivan, eu já tinha instalado um rastreador, e também mantive pessoas vigiando Baivan secretamente. Agora, meus homens já devem ter encontrado a localização. Entrei no carro com alguns seguranças. No carro atrás estavam o diretor do hospital psiquiátrico, Sr. Lee, e seu assistente. 2 carros, um atrás do outro, seguindo direto para o destino. O carro acelerou. Antes mesmo de chegar à fábrica abandonada, a barragem de comentários explodiu. Nossa, nossa, nossa! De onde veio essa gente? Como prenderam o protagonista masculino? São homens do coadjuvante? Que bom! A protagonista está salva. Parece que o coadjuvante ainda se importa com a protagonista, para agir tão rápido. Assim como a protagonista, acho que o coadjuvante e ela combinam bem. Em seguida, assim que desci do carro, Zhou Xiui, amarrado como um rolinho, foi arrastado como um cachorro morto pelos meus seguranças. Ao me ver, ele primeiro se assustou, depois disse com medo, Qin Feng. Como é você? Como me encontrou tão rápido? Eu sorri. Você se esqueceu de quem eu sou. Os olhos de Zhou Xiui se encheram de ódio. Ele rangeu os dentes e disse, Qin Feng, você me obrigou a isso. Não tenho nada contra você. Por que está me prejudicando? Nada contra. Ele me fez rir de raiva. Ele tem o chamado Halo de protagonista, enriqueceu com meu dinheiro. E ainda me levou à falência. No final, todos dizem que ele é o lado justo. É irônico. Vou fazê-lo saber que cheguei. Mesmo sendo protagonista, terá que se ajoelhar para mim. Meus olhos brilharam com um frio cortante. Mandei os seguranças forçarem Zhou Xiui a se ajoelhar na minha frente. Olhando para ele de cima, com desprezo, sorri levemente. De qualquer forma, você caiu nas minhas mãos. O final não será bom. O medo brilhou nos olhos de Zhou Xiui. Ele gritou, eu só sequestrei 2 mulheres. Não as machuquei. Mesmo que seja preso, não pegarei muitos anos. Olhei para ele como se fosse um cordeiro prestes a ser abatido. Ainda quer que eu chame a polícia? Sonhe. Assim que terminei de falar, o sangue no rosto de Zhou Xiui desapareceu completamente. Ele endureceu o pescoço e disse, estamos em um estado de direito. Você ousa me matar. O protagonista merece. Embora ele tenha errado. Não merece isso, né? Não consigo olhar o coadjuvante tratando o protagonista assim. Nem imagino se ele salvará a protagonista. Zhou Xiui ficou apavorado. Ela primeiro começou a me insultar furiosamente, e ao ver que eu não respondia, começou a implorar. Nem liguei para ela. Diretamente mandei o segurança embalar aquilo e enviar para o navio de cruzeiro que ia para o país A. Eu levei o segurança e o diretor. Eles entraram juntos na fábrica. Neste momento, Baivan e a substituta já estavam desamarradas. As duas, com rostos pálidos, estavam sentadas no chão. Parecia abalada, e imediatamente reconheci a substituta. Ao me ver, ela, com os olhos vermelhos, franziu os lábios e se levantou. Deu alguns passos em minha direção, mas não ousava se aproximar, com uma expressão culpada. Então, as lágrimas começaram a cair, e ela baixou a cabeça. Não ousava mais me olhar, pois sabia que sua identidade de substituta havia sido exposta. Baivan se levantou e correu diretamente até mim, apertando meu braço. Com uma expressão de alívio por ter escapado, disse, marido, você veio. Eu sabia que você viria me salvar. Isso foi durante os 2 anos de casamento entre mim e ela, a original e ela.
Ela o chamou de marido pela primeira vez. Os comentários ficaram alvoroçados. A protagonista admitiu. O coadjuvante masculino é o marido dela. Ele não teria que dar a vida por ela? Finalmente. A protagonista finalmente vai ter dias melhores. Que ela seja feliz. Mas a substituta aqui está um pouco atrapalhando. Com expressão impassível, puxei a mão de Baivan e sorri de forma provocadora. Quem disse que vim te salvar? Vim salvar minha esposa. Enquanto falava, olhei para a substituta. Ela ergueu a cabeça de repente, enquanto Baivan arregalou os olhos. Ela ficou paralisada como se tivesse sido atingida por um raio. Os comentários enlouqueceram. O que o coadjuvante quis dizer? O coadjuvante estava olhando para a substituta. Ele não reconhece a própria esposa. Não, a protagonista é sua esposa. Coadjuvante, você está cego. Ah, será que o coadjuvante fez de propósito? Acabou. Alguém pode salvar a protagonista? Virei-me para o diretor atrás de mim e disse, Diretor Lee, esta mulher se passou por minha esposa e está mentalmente instável. Agora estou entregando ela a você. Baivan, com os olhos cheios de pânico, deu alguns passos para trás instintivamente, quase caindo. Ela acenou freneticamente para o diretor e para mim. Não, você deve estar enganado. Sou eu, Baivan. Apontando nervosamente para a substituta, disse, ela se chama Bai Doudou. Ela é a falsa. Ela é a substituta. Eu sou Baivan. O diretor e o assistente, ambos altos e fortes, avançaram e agarraram o braço de Baivan. Eles só obedecem às minhas ordens. Não ouvem as justificativas de Baivan. Baivan, aterrorizada, tentou se libertar confusa. Desesperada, tirou do pescoço um colar, a vela vermelha, e gritou com lágrimas nos olhos. Marido, olha, foi no meu aniversário que você me deu este presente. Eu estou usando ele, enquanto falava. Ela tremia loucamente. Estava apavorada, e lágrimas cobriram seu rosto num instante. Por favor, não me tranque. Não quero mais nada. Estou disposta a ficar com ela ao seu lado. Se você não quiser, posso me divorciar de você. Eu garanto que nunca mais vou incomodá-lo. Se você está com raiva por eu ter arranjado uma substituta e enganado você, posso pedir desculpas. Eu realmente reconheço meu erro. Eu olhei para ela sem nenhuma pena ou compaixão e disse, de forma indiferente. Tarde demais. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse descoberto o que ela fez, o meu destino provavelmente seria o mesmo do original. Falência e morte. Retribuir o mal com o bem. Como então retribuir o bem? Para lidar com pessoas como elas, é justo pagar na mesma moeda. No exato momento em que terminei de falar, o diretor aplicou uma injeção em Baivan. Ela perdeu a consciência instantaneamente, caindo molemente. Em seguida, o assistente a carregou para fora da fábrica. Ela foi levada ao hospital para tratamento. Os comentários me xingavam loucamente. Esse também é um homem sem coração. A protagonista feminina, no fim das contas, se enganou. Vaza. Nenhum homem presta. Que ódio! O protagonista masculino é frio como gelo. Ele não é humano. Achei que teria uma reviravolta com a substituta, quando entrei no carro de volta. Ela estava de cabeça baixa, sem dizer uma palavra, com as mãos entrelaçadas nervosamente. Lágrimas caíam em gotas. Eu olhei para ela e perguntei, qual é o teu nome? Ela hesitou por um momento, com a voz muito baixa, Bai Doudou. Depois de dizer isso, ela chorou alto. Não me abandones. Não foi de propósito que te enganei. Realmente não tive escolha. Eu escolhi-te. Eu disse que sou Baivan, contanto que não me abandones. Está tudo bem. Sorri e acariciei a cabeça dela. Está bem. Vou dar-lhe uma vida boa, mas não vou entregar o meu coração. Só amo a mim mesmo e ao dinheiro.